E aí galera, beleza? Esse aqui é o quadro Resumindo e no vídeo de hoje, eu e o Tobias Fala aí galera. vamos falar sobre a Revolução Industrial. Então, não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostar e de se inscrever no canal para estar acompanhando os próximos conteúdos. E o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um processo de desenvolvimento tecnológico que começou na Inglaterra no século XVIII e gerou mudanças econômicas e sociais ao redor do mundo. E quais são os motivos para esse processo ter começado na Inglaterra? Alguns dos motivos foram o fato da Inglaterra ter uma burguesia forte que tinha condições de investir na indústria, a sua localização, que possibilitou o escoamento de seus produtos através do comércio marítimo, a grande quantidade de recursos naturais que tinha, como o ferro, o carvão e a lã, que foram importantes para o desenvolvimento da indústria, e outro motivo foi o êxodo rural, em que várias pessoas tiveram que sair de suas casas no campo devido à política de cercamento, em que as áreas rurais foram cercadas para a exploração de matéria-prima e para a criação pecuária. Dessa forma, as pessoas foram para as cidades em busca de emprego. Entendi, mano. E como era a relação de trabalho nas indústrias? Em busca de lucrar mais, os donos das fábricas exigiam que os operários trabalhassem por longos períodos de tempo e em condições precárias e inseguras. Isso motivou movimentos como o ludismo, onde operários invadiam as fábricas para destruir máquinas como forma de protesto, e o cartismo, em que os operários buscavam melhores condições através de um documento chamado Carta do Povo, que reunia as principais reivindicações dos trabalhadores. Realmente muito difícil essa situação. Agora, quais foram as fases da Revolução Industrial? Podemos dividir a Revolução Industrial em 3 fases. As principais características da primeira fase foram: ocorreu na Inglaterra por volta de 1760 até 1850, houve a mudança do processo produtivo da manufatura para a maquinofatura. Antes o trabalho, que era basicamente manual, foi substituído pelo trabalho de máquinas, e agora os trabalhadores precisavam apenas manusear esses equipamentos. Com essa mudança, surgiram novas relações de trabalho, em que se destacavam 2 classes, a burguesia e o proletariado. Outras características foram a utilização do carvão como fonte de energia e o desenvolvimento da máquina a vapor. Agora, as principais características da segunda fase foram: ocorreu por volta de 1850 até 1945, expansão da industrialização para outros países, aprimoramento de técnicas, máquinas e modos de produção, utilização do aço, da eletricidade e do petróleo, grande incentivo a pesquisas, principalmente no campo da medicina, e relação com o início do imperialismo, porque esses países industrializados precisavam de novos mercados para vender os seus produtos e também precisavam de matéria-prima, então dominaram territórios da África e da Ásia, o que ficou conhecido como imperialismo ou neocolonialismo. Agora, as principais características da terceira fase são: começou na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, e para alguns estudiosos se estende até os dias atuais. O uso da tecnologia e da informática na produção industrial, desenvolvimento da robótica, engenharia genética e biotecnologia, consolidação do capitalismo financeiro, aumento da globalização, onde pessoas, lugares e culturas estão cada vez mais ligados entre si. A Revolução Industrial foi realmente um momento muito importante para a história da humanidade. Obrigado pelo resumo, mano. De nada, mano. E o vídeo termina por aqui. Deixa o like se você tiver gostado do vídeo e compartilhe ele com seus amigos que estiverem precisando saber mais sobre a Revolução Industrial. O mundo se despediu da rainha Elizabeth II, a dona do reinado mais longo da história, faleceu aos 96 anos
e liderou a Inglaterra durante muitos altos e baixos econômicos. A economia da Inglaterra passa atualmente por um momento bem difícil. A inflação subiu em agosto para 10%, a maior taxa desde 1982, e a libra está cotada em $1,14, menor valor em 37 anos. Desde 1952, ano em que Elizabeth assumiu o trono, a economia do Reino Unido é 5 vezes maior, mas foi perdendo importância no comércio global ao longo desse tempo. Em 1960, o país respondia por quase 9% das exportações mundiais de mercadorias. Agora, sua participação é pouco mais de 2%. Além disso, a rainha passou por muitos momentos marcantes, como crise financeira global de 2008 e também, agora, a pandemia do coronavírus. Mas, se a gente for olhar no geral, durante o período de reinado da Rainha Elizabeth, o Reino Unido prosperou e está bem mais saudável. A expectativa de vida de homens e mulheres também está 7 anos maior, e essa melhora também explica boa parte da sua alta popularidade. Agora, vamos ver como é que será com o Charles. 9/7, a gente segue nessa cobertura especial aqui na CNN Brasil, sempre junto da CNN Internacional, mostrando para vocês as homenagens à Rainha Elizabeth, a chegada ao trono do rei Charles III, e a Priscila Asbeck, nossa analista de economia, está aqui para falar um pouco para a gente, não é, Priscila? Porque essa mudança acontece... A qualquer momento ela seria muito delicada, né? Evidentemente, mas acontece num momento ainda mais delicado por causa de algumas fragilidades sérias sendo observadas na economia do Reino Unido. A gente tem falado muito aqui na inflação por lá, né? Muito alta, alguma instabilidade política também, a saída da União Europeia, que às vezes passa a impressão para a gente que acompanha à distância e não é familiarizado com o assunto, que está sendo bem encaminhada, às vezes aparentemente não, gera inclusive, por exemplo, o desejo da Escócia, né, de votar um referendo para deixar o Reino Unido porque quer ficar na União Europeia, tem a crise de energia, ou seja, o momento é talvez um dos piores em que essa transição de chefia de Estado pudesse acontecer, porque de qualquer maneira a Rainha Elizabeth, com o carisma dela, ela conseguia de certa forma ali oferecer um auxílio, mesmo que não tenha nem de perto alguma ingerência no governo, né? Pois é, o que diziam é que ela representava uma estabilidade, né, e uma constância num momento de grandes mudanças, né? Ela que passou por consequências da Segunda Guerra Mundial, declínio do Império Britânico, também pelo Brexit, pegou ainda a pandemia, né? Então passou por todos esses momentos, ela era ali uma constância, né? E isso também tem um paralelo com o que a gente está vendo acontecer na economia. Então, com a morte da Rainha Elizabeth II e agora o rei Charles assumindo, isso acontece em um momento que também acontece uma transição de primeiros ministros, com a saída de Boris Johnson e a entrada da Liz Truss, e também de uma grande crise econômica, como o Colombo falou. Então a inflação no Reino Unido passa dos 10%, é a maior inflação em 4 décadas, é uma situação econômica que já vinha frágil por causa desse declínio do Império Britânico, com a ascensão de China, Estados Unidos, de outras potências. Isso se agrava com o Brexit, com a saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido perde espaço dentro do comércio global. A China tem uma ascensão também muito forte, que acaba ocupando o espaço que o Reino Unido ocupava como a indústria do mundo. A China toma esse lugar, e a consequência que a gente vê, então, é um enfraquecimento muito forte do Reino Unido. Era a quinta maior economia do mundo, inclusive na semana passada perdeu o posto de quinta maior economia do mundo para a Índia, que é uma ex-colônia britânica, né? Então essa transição acontece num momento muito frágil, é uma nova era que se inicia, né, como os britânicos estão falando, e é uma nova era que se inicia também na economia, mas, infelizmente, para os britânicos, numa situação muito fragilizada. E aí, só para finalizar, né, Colombo, tem todas essas cerimônias solenes que acontecem, elas também colocam uma pausa na discussão que acontece de soluções, né, para a economia, porque a Liz Truss, a nova primeira-ministra, ela tinha falado que ela ia assumir e logo na primeira semana ela já ia apresentar um novo pacote para tentar combater a escalada da inflação. Ela já
começou a apresentar esse pacote, mas justamente quando ela fazia o anúncio desses pacotes, então veio a notícia da morte da Rainha Elizabeth e agora não pode haver nenhum pronunciamento do governo enquanto acontecer todo esse processo fúnebre, né, essas cerimônias solenes. São mais ou menos 2 semanas em que as coisas vão continuar sendo boladas, mas não vão ser aplicadas, levadas à discussão no parlamento, por exemplo. Exatamente, porque não pode ter nenhum anúncio oficial, né, do governo por causa desse período de luto. Inclusive, o Banco Central da Inglaterra já postergou a sua decisão de juros, que seria no dia 15 de setembro, para o dia 22 de setembro. Então, também é uma expectativa de que essas discussões que poderiam ser apressadas, né, com a entrada de Liz Truss, agora vão ter que esperar, então, todo esse processo para que depois elas sejam retomadas. Sim.